Bem, são 7h30 da noite, mas cremos que Deus ainda tem um recadinho importante para todos nós sobre essa palavra de unidade. E eu pensava aqui, enquanto a gente cantava e orava, e ouvia essas palavras de tanta inspiração, que Deus já nos falou muito. Mas eu creio, irmãos, que Deus quer nos falar um pouquinho mais a respeito do tema unidade e quer nos falar de uma forma prática, porque eu creio que a gente não tem problema na adoração, a gente não tem problema de dizer amém para a palavra, a gente não tem problema de abraçar, de orar. No geral, a gente vence essas coisas muito bem, e é nosso costume, e louvado seja o Senhor pela palavra também do Fernando, reunidos, né? Reunidos, unidos outra vez numa reunião como essa. Mas eu quero falar sobre algo que nós podemos fazer depois de uma reunião até a outra, e o que Deus pode falar conosco na prática, porque talvez o nosso maior problema é com a prática. Então, eu peço aos irmãos para abrirmos a palavra em Filipenses, capítulo 4, alguns versículos, o Juan citou, Wagner leu, os irmãos compartilharam, capítulo 4 de Filipenses, no versículo 2, a Bíblia diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Paulo, e eu peço às crianças aí, os papais, aquele silêncio gostoso, difícil porque nós estamos já aqui há um tempo. Então, Paulo aqui, ele faz uma súplica nesse texto, porque havia um desconforto entre duas irmãs, Evódia e Sintique, e ele cita o nome dessas duas irmãs, né? A igreja em Filipenses era tremenda, o amor de Deus para com os irmãos, o amor de Paulo para com a igreja, o amor da igreja para com Paulo, era muito tremendo, e Paulo escreve com sentimento, com coração. Paulo, ele traz tudo o que estava, se a gente começar a ler os primeiros capítulos aqui, de Filipenses, eles são espetaculares, porque ele vai falando sobre a intimidade que ele tinha com a igreja, fazendo sempre com alegria, capítulo 1, versículo 4, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, a cooperação desses irmãos no Evangelho. Ele estava plenamente certo de que aquele que começou boa obra, ele iria terminá-la. Versículo 7, ele disse que trazia esses irmãos no seu coração. No versículo 8, ele disse que Deus é testemunha da saudade que ele tinha dos irmãos, e a misericórdia de Deus para com esses irmãos, e ele segue trazendo palavras do seu coração, mas agora ele traz uma preocupação, num tom de súplica, rogando aos irmãos, e principalmente a Evódia, a Sintique, e nós podíamos então colocar muitos outros nomes, né, de uma carga que não era só de Paulo, mas sempre foi de Jesus e de Paulo, em muitos outros textos, né? Romanos, por exemplo, no capítulo 12, no versículo 16, Paulo diz assim: eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento, a mesma mente, louvado seja o Senhor.
Então a insistência de Paulo para com a igreja era uma insistência do coração de Deus, e eu percebo. Então Paulo está dizendo sobre essa questão de termos o mesmo sentimento, a mesma mente. Mas às vezes eu leio esses textos, né? Paulo fala isso aos Coríntios, o Wagner leu aqui, ele falando também aos Filipenses, né? No capítulo 2, aqui no versículo 2, completai a minha alegria, Juan citou, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma. Amados, a nossa alma grita, nossos desejos, nossos sentimentos, como que eles são muitas vezes diferentes, antagônicos. Quantas batalhas nós temos na mente, e eu fiquei pensando assim, essas coisas que o Senhor pede para cada um de nós, é um desafio enorme, né? Quando Deus quer essas coisas, eu fiquei pensando assim, o quanto, se nós pensarmos humanamente falando, isso é dificílimo, ou talvez nós pensamos assim, é impossível para nós, mas para Deus tudo é possível, e é impressionante como Deus está nos convidando a viver essa experiência de unidade. E aqui eu lembrei, uma vez estávamos na Itália, e naquele dia na Itália, tem um certo irmão italiano, que é amigo do Papa, e ele então nos convidou aqueles pastores, éramos uns 200 ali, para estarmos na Capela Sistina e fazermos uma visita íntima. Eu não fui naquele dia, eu achei que era imprudente. Para mim, eu tirar uma foto com o Papa, não, para ele tudo tranquilo, mas para mim não. Foi realmente o que eu pensei. Mas eu mandei minha mulher, eu permiti que ela fosse, né? Ela queria ir, ela foi, e ela contou para mim que o Papa aquele dia, ele entregou a reunião totalmente para os pastores, né? Ele agiu de uma forma muito humilde, sentou, e eles dirigiram toda a reunião, mas ele fez um comentário muito interessante, que ele disse assim, quando eles querem matar os cristãos, eles não perguntam se são batistas, assembleias, adventistas ou católicos, eles matam cristãos. E ele fez um comentário em seguida que descobriu que crente não morde. Foi o comentário que ele fez. Mas eu creio que Deus quer nos falar algo sobre isso, né? Que de fato a nossa batalha, nós cristãos, é contra o inimigo. E temos que lutar e nos unir para vencermos essa batalha no Senhor. Mas existe uma batalha na nossa mente, e essa batalha que nós travamos, ela não é algo coletivo, mas é individual. É uma batalha do meu eu, que cada um de nós queremos prevalecer. E dessa situação de prevalecer, eu entendo que acontecem muitas divisões. E de fato, obrigado Horácio pela palavra nesse sentido do amor e da unidade. Eu tenho batalhado em muitas cidades para ter uma posição bem coerente nessa questão da unidade. E bem prática, porque se eu quero unidade, eu tenho que dar passos para que Deus opere esse milagre. Até bom lembrar uma coisa que o Espírito Santo de Deus está me lembrando. Quando eu cheguei de volta no Brasil, um pastor muito conhecido na imigração ali em São Paulo,
me perguntou assim: você foi visitar o Papa? Eu disse: não, eu não. Então, de alguma forma, alguns já sabiam, eu pude dar uma resposta assim: eu não fui não, não tirei foto com ele não. Louvado seja o Senhor, porque para mim não era conveniente. Mas é muito importante nós entendermos que nesse processo da unidade, o que Deus quer é exatamente o pedido feito aqui a Evódia e a Sintique, que elas pensassem concordantemente no Senhor. Paulo rogava, suplicava que de fato essas irmãs, elas tivessem uma posição de concordância, não de separação, de distanciamento, de desunião. Aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre essa questão do casamento, né? Nós vamos para 47 anos de casados, eu e a Sâmia, louvado seja o Senhor. Em fevereiro, agora desse próximo ano, e a Sâmia é extremamente diferente de mim. E hoje mesmo, quando compartilhávamos com um casal, eu dizia, né, que a prova de que qualquer casamento pode existir chama-se Vince e Sâmia. Amém? Esperança para você, amém? Louvado seja o Senhor, porque qualquer casamento pode existir, desde que haja quebrantamento, temor do Senhor, e de fato, eu fico pensando sobre nós, presbíteros, né? Eu e o Vande, irmãos, quanta diferença, mas louvado seja o Senhor, porque a gente pode, eu posso aprender mais com ele, e Deus tem usado esse querido irmão para me ensinar, e outros irmãos queridos de ministério, mesmo sendo diferente. Um dia eu pensei sobre o Gilberto, os irmãos lembram aquele senhor Gilberto, antigo? Ele é alemãozão, né? Ele conta muitas coisas, que ele chegava na reunião 15 minutos antes, que eu chegava 15 a 30 depois. E foi bom demais que depois que Deus operou unidade entre nós, a gente consegue compreender esses 15 minutos de atraso. E ele virou um alemão um pouco estragado, 4h15, 5h15, na reunião de 5 horas. E essa comunhão minha com Gilberto, e muitas viagens juntos, eu vi o quanto ele mesmo, naquela sua idade, nas diferenças, até para dar aquela descansadinha, ele ia descansar comigo aqui 30 minutos, depois, então quer dizer, era um casamento, e às vezes nós presbíteros, necessitamos entendermos uns aos outros, né, concordantemente, é isso que Deus quer, e essa concordância é só mesmo em Cristo, é o que Deus trabalha. Eu soube que o Antônio e a Jacira, né, pode ficar de pé, os pais da Andressa, né, tem 50 anos de casado, vão fazer agora em março, né, amém por isso? Eu não os conheço, obrigado meu amado, mas eu imagino que vocês já tiveram também uma quantidade de dificuldades, mas louvado seja o Senhor, porque vão cumprir 50 anos de casados. Agora mesmo testemunhando para alguém, lá em Perinópolis, nós podemos dizer, desses anos todos de casados, e na realidade, aquele músico disse assim, é tão difícil achar isso, mas que coisa linda, e nós podemos dizer que na realidade, quem faz isso conosco é Jesus. E às vezes eu comparo, amados, essa questão do casamento ao ministério. Muitas vezes eu tenho pensado, agora mesmo no norte do estado lá, a gente reconheceu mais 2 presbíteros, e eu estava pensando assim, é como um casamento, porque tem batalhas, tem lutas, tem choro, não é isso, Ram? Você falou, tem diferenças grandes, mas de fato, o que tem que definir
o nosso relacionamento. E está cheio desses versículos na palavra. É o amor. Então, o que eu quero dizer é que a gente cantou, a gente orou, a gente abraçou, mas o que Deus quer de nós é vivermos essa prática do amor. Quando nós vemos essa palavra toda sobre a unidade, a gente vai encontrar em vários livros das Escrituras, né? Não somente em Romanos, como nós citamos, em Filipenses, que nós lemos, em Efésios, Jesus falando em João, no capítulo 17, sobre a unidade, os salmistas. Então, essa insistência do Senhor é para que nós tenhamos um acordo, para que a gente possa viver em acordo. Então, esses meus 47 anos de casado com a Sâmia, eu entendo que a gente vai até o final, com a graça de Deus. Eu já entendi que tem diferenças que só a sepultura vai resolver. Aí eu resolvi minha vida, né? Eu resolvi minha vida. Parece pesado, mas é verdade. E para ela pensar também assim, a gente não tem que ficar discutindo, mas nós temos, à luz da palavra que nós lemos, pensar concordantemente. A gente tem que ter acordos nessa questão. Tem diferenças? Tem, mas a gente tem que ter uma mente que seja íntegra diante de Deus, para obedecermos em todo o tempo o Espírito Santo, com a mente de Cristo. Temos sim diferenças, é verdade, mas quando nós pensamos com a mente de Cristo, nós vamos ter concordância. Se nós olharmos para nós mesmos e o que nós queremos, significa divisão. Outro versículo que Deus tinha colocado no meu coração, e um dos irmãos citaram aqui, é João no capítulo 13, versículo 17, bem-aventurado quando nós praticarmos essas coisas, o que é? Lavarmos os pés uns dos outros. Isso é tremendo, irmãos, lavarmos os pés uns dos outros, com motivações corretas. Não quer dizer que nós somos iguais, né? É por isso que eu creio que Deus quer nos falar na prática. Nós não temos que ter uma posição de lobistas, né? Essa situação com motivações erradas, com interesses errados, mas nós estamos olhando para a palavra e entender que nós queremos ter essa mente de Cristo. Muitas vezes, eu disse que nós vamos compartilhar sobre essas questões práticas, né? O que é um costume nosso? Nós procuramos pessoas que têm a mesma opinião que a minha. Nós queremos os iguais. Os irmãos já notaram que nós nos associamos às pessoas iguais, mas a gente aprende com os diferentes. Amém? Amém, igreja? Nós aprendemos muito mais com os diferentes. Meu Deus, que batalha foi compreender a minha mulher. Eu vim de uma formação inteiramente diferente. Eu vim do inferno, ela é filha de pastor, crente. Eu não tinha nenhuma experiência, eu tinha escola do mundo. Aí eu entro nessa questão da religião, mas ela precisava se converter da religião também. Então todo esse processo que Deus quer nos mostrar é que quando nós insistimos em acharmos pessoas iguais, aí nós nos alinhamos a elas. Isso não provém de Deus, porque tem gente que fica procurando só gente igual, e isso não é revelação de Deus. Amém? Estamos entendendo isso, irmãos? Porque é muito mais agradável a nossa alma
estarmos com pessoas que são parecidas conosco, mas nós aprendemos com os diferentes. Um casamento onde tem duas pessoas muito diferentes, essas pessoas vão crescer, amém? Você conhece casamento que o pessoal concorda, aquele casal só concorda, não cresce. E talvez você já disse assim, meu Deus, eles precisam ter um probleminha entre eles, para entender que vão crescer mais, porque um não pode corrigir o outro, um não confronta o outro, está sempre numa concordância negativa, está por baixo. Não é isso que Deus quer. E é por isso também que eu fico pensando, meus companheiros aqui de ministério, eu tenho insistido com aqueles queridos irmãos, apóstolos daquele grupo, ou então do grupo lá internacional, que nós temos que fazer esse tipo de encontro e animarmos os nossos irmãos a estarem juntos, antes, depois também desses encontros, porque de fato, a gente não quer só reunir para um evento, mas nós queremos praticar essas coisas, darmos esses passos para trabalharmos juntos, como no casamento, que muitas vezes tem batalhas, dificuldades, mas quantas coisas nós temos construído, não é isso, meu amor? Ao longo desses anos, e a gente está construindo, e aí, essa colorida que Deus me deu, né? A opinião não é igual, mas nós temos unidade, louvado seja o Senhor, porque algumas vezes, essas coisas que a gente tenta alinhar, elas não são saudáveis, então nós temos que aprender, e nós falamos sobre isso, né, Horácio? Que Deus usa essa multiforme graça de Deus para edificarmos uns aos outros, para aprendermos uns com os outros. E aqui eu digo para os irmãos o quanto Deus mostra que o contraditório é muito importante. Tem pessoas que rejeitam uma opinião diferente, mas quantas vezes nós necessitamos dessas opiniões diferentes, porque elas nos fazem pensar, refletir, orar. Algumas vezes que você tem que recuar, algumas vezes que você tem que ir para casa para orar, para se humilhar, para chegar para o irmão e pedir perdão. Ele colocou algo que você não entendeu, mas de repente ele está te entregando uma palavra de Deus. No geral, nós somos seres muito diferentes, e a gente é diferente. Eu estive pensando na questão da digital, né? Que coisa impressionante, bilhões de pessoas pelo mundo, com digitais diferentes, e nós somos diferentes, mas o amor tem que prevalecer, porque a Bíblia diz, Deus é amor. É por isso que nós estamos hoje à noite dentro desse tema, unidade, porque quando orávamos desde Vitória, e depois compartilhando aqui em Brasília, Deus confirmou a palavra que é para essa noite, sobre a unidade, e eu peço à igreja, que isso não é só para falarmos dos presbíteros, mas de toda a igreja, porque nós podemos cooperar com isso, orar a respeito desse tema. Às vezes nós queremos que as pessoas tenham o meu gosto de tudo. Se eu pedisse às pessoas para ficarem de pé, ou a Sâmia para ficar de pé e para as pessoas darem uma olhadinha, as meninas, elas começam a olhar para as Sâmias, essas menininhas assim, elas ficam vidradas, elas querem tocar, desde bebê, elas querem tocar na Sâmia, assim, segura essas, eu sou campeão dessa questão toda das pulseiras, dos colares, sou campeão, duvido se você
eu tive uma semana forte sobre isso, né? Já abotoei, desabotoei muitas pulseiras durante a semana, mas cada pulseira é uma unção que Deus me dá para compartilhar essas coisas, e Deus vai operando, louvado seja o Senhor. Mas a gente sabe que tem irmãs aí que não usa nada, né? Elas preferem até estar lisinha, rapidinho, sai rápido, chega rápido. Na hora de dormir, às vezes eu tenho que tirar, acordando, eu tenho que trocar para o dia seguinte, mas Deus vai operando. E eu digo para os irmãos assim, a gente não tem que querer tudo igual. Talvez você tenha que aprender, né? Como eu aprendi, tá, Lucas? Então, vai aprender. Mas muitos de nós pensamos que todos têm que fazer do mesmo jeito. Não! Amém? Não é do mesmo jeito. Nós vamos ter sonhos diferentes, mas todos nós temos que convergir a Cristo. Amém? A unidade é porque nós temos a mente de Cristo, e na mente de Cristo a gente não tem contendas, a gente não tem críticas, a gente não tem condenação. É isso que a Bíblia ensina. Nós não lidamos com julgamentos, mas nós respeitamos as pessoas dentro da sua identidade, dentro do que elas são. Louvado seja o Senhor, porque nisso tudo nós aprendemos. E uma coisa importante como igreja é que nós não somos marionetes, amém? Então, uma coisa tão tremenda é que Deus não quer gerar robôs, amém? Deus não quer, porque agora eu tenho até o jeito lá do pastor, eu falo igual o pastor, eu tenho aquele costume, eu tenho aquela entonação, até o jeito de andar, etc. Irmãos, nós temos que ser o que somos, porque nós não somos controlados, amém? Nós queremos ser originais em Cristo Jesus, cada um de nós com essa identidade, pensando assim, nós somos obras da mão de Deus, amém? Pode tocar aí no seu irmão e dizer, você é uma obra da mão de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Nós podíamos até pensar uns a respeito dos outros, feito à mão de Deus. É um trabalho muito artesanal, e a Bíblia diz que Deus cuida de cada um de nós, até a consumação dos séculos, é o que diz a palavra, e entendendo que o Espírito Santo é que quer nos guiar. Quanto mais nós tivermos essa intimidade com o Espírito Santo, mais nós vamos ser originais. É claro que tomando conselhos, porque a Bíblia vai dizer disso tudo, mas o nosso alvo, a nossa vocação é parecer com o Senhor. A palavra diz sim, que Deus tem levantado guias, né? Mas de fato, não é a religião que tem que nos dominar, não é de fato esses costumes, esses hábitos, não é propriamente o discipulador, né? É por isso que alguns têm problema com a palavra discipulador, porque a gente pensa em controle do pastor, controle do discipulador. O que nós queremos é estarmos debaixo da ação do Espírito Santo, amém, igreja? Ainda que Deus vai usar os homens na nossa vida, nós cremos nisso. Mas quando Paulo fala aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele fala que nós temos a mente de Cristo, amém, amados? Vamos tomar uma posse assim prática dessas coisas. O que nós temos que viver é Cristo, do contrário, é carne. Nós queremos Cristo. O agente unificador da igreja é Jesus, aleluia,
Podem glorificar a Deus, porque essa tem que ser a nossa revelação. Qualquer revelação que separa os irmãos, não é revelação. A gente tem que ter cuidado com isso. E por que eu quero me esmerar em viver essa experiência? Porque eu creio que Deus quer a reconciliação, a restauração, a união. Quero colocar uma frase que talvez possa te ajudar. Aquela frase que pode te ajudar. A revelação que te coloca longe dos irmãos é a mesma que pode te levar para o mundo. Não tem aqueles irmãos que descobrem algumas coisas que ninguém descobriu, e eles começam a se afastar de nós, porque eles entenderam, agora é isso que Deus quer de mim. Aí eles se afastam, e parece que eles tiveram uma revelação maior. Então, vamos entender, isso é da carne. Quando nós estávamos no mundo, a gente não entendia as coisas de Deus, mas agora Deus nos mostrou essa revelação de sermos corpo, e nós somos corpo de Cristo, né? Tem um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 7, que diz assim: só o fato de haver demanda, a palavra é demanda, entre vocês, discórdia, demanda, contendas, discussões, já é uma completa derrota. Olha que versículo importante. Eu creio que nós podemos ter diferenças, é verdade, isso é verdade, mas a gente tem que ter santidade, e não discordâncias. A gente não tem que ser dividido, mas temos que amar uns aos outros, porque é isso que nos ensina a palavra de Deus. Eu digo para os irmãos que quando eu ouço alguma coisa relacionada com restauração, reconciliação, perdão, irmãos, eu choro, e choro fácil, muito fácil. Às vezes alguém está falando, ei, você está aí? Eu estou, se é no telefone, ou então eu encerro aquela fala porque eu estou chorando de alegria, como diz a palavra, porque a gente está agora tendo a mente de Cristo, como Deus nos fala. Então nós temos que considerar os nossos irmãos, e a Bíblia que ensina essas coisas, superiores a nós mesmos. Imagina se nós pensarmos assim, o quanto isso vai nos ajudar. Sendo assim, eu vou suportar o meu irmão, eu vou receber o meu irmão, eu vou acolher o meu irmão. Isso está dentro dos princípios lá de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que a Bíblia diz: bem-aventurados são os humildes. Amados, humilhar é uma coisa tremenda. Eu vou aprender até o final da minha vida, de verdade. Eu estou aprendendo, como eu estou aprendendo. E que tempo é esse que eu estou aprendendo muito do Senhor? Porque bem-aventurados são os humildes. Isso não pode ser uma fala, um discurso, mas tem que ser uma prática. Os irmãos que convivem comigo têm que dar esse testemunho, que de fato eu sou um homem que me humilho diante de Deus, e tem que ter algumas coisas que tem que estar no bojo dessas verdades. Por exemplo, bem-aventurados os pacificadores, está no mesmo texto de Mateus capítulo 5, então tem que pacificar. Tem irmãos da gasolina, né? Só querem pôr fogo. Tem irmãos que gostam da contenda, eles ficam assim atiçados quando tem um papo que é discussão, que é contenda, mas Deus fala que bem-aventurados são os pacificadores. Mas a Bíblia diz que também bem-aventurados são os que choram.
está escrito tudo no texto de Mateus, no capítulo 5, e tantos outros princípios que nós temos que olhar para o que Deus está nos falando. Chorar diante de Deus, assim, que coisa gostosa. Já experimentou isso? Eu sei que tem gente que não é muito tendenciosa a chorar, mas que tem um coração humilde e que revela a vida de Deus, né? E você se sente bem com aquele irmão, com tanto conhecimento, tanta profundidade, mas com tanta humildade, que recebe o outro irmão em amor. Então nós temos que pedirmos paciência uns aos outros, amém? Quando nós abrimos aqui o texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre o amor, a Bíblia diz que o amor é paciente, pode falar comigo. Depois, o amor é benigno. Então a gente pensa o bem e faz o bem para a glória de Deus. Mas o amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E tem uma palavra que pega muita gente. Essa palavra, irmãos, vai nos pegar. O amor não se conduz inconvenientemente. Essa condução inconveniente, ela às vezes não é muito exposta, é uma coisa implícita, que você tem inconveniências ao seu favor, mas a Bíblia diz que o amor não se conduz inconvenientemente. Queridos, eu peço a Deus, que Deus nos dê essa revelação, e que possa tratar o nosso coração. Eu penso que isso aqui diz respeito a uma quantidade de coisas que nós temos que pensar. Deus falou comigo algumas coisas fortes, mas muito fortes, sobre santificar. E eu disse para Deus, eu quero corrigir tudo, detalhes, minúcias. Eu quero de fato ter um relacionamento em santidade. E aí eu, pensando sobre muitas coisas, Deus falou assim: ordena a sua vida, sua casa. E Deus começou a colocar muitas coisas em ordem, e isso foi tremendo para mim. Eu me derramar no Senhor. Eu tenho dado um testemunho para os que estão mais próximos de mim, que eu ando muito com alguns pastores queridos da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Comunidade, esses nomes todos que nós conhecemos. Irmãos, quantas riquezas que eu tenho recebido da vida desses irmãos, e eu digo para os irmãos, quantos de nós somos frutos desses homens? Amém? Amém, igreja? Nós temos que ter uma gratidão por aquilo que começou na nossa vida, e começou com esses homens. E a palavra diz lá em Efésios 4,17, deixa-me confirmar aqui, Efésios no capítulo 4, versículo 17, é isso mesmo: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Algumas vezes nós andamos nessa vaidade dos nossos próprios pensamentos, mas vamos corrigir essas nossas vaidades, porque o amor, ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Então nós somos fruto de uma obra que começou lá atrás, e eu fui aprendendo até chegar aqui com os irmãos, e na prática, dentro do contexto lá do meu estado, da cidade, irmãos, eles mudam reunião em cima da minha agenda, e eu digo assim, não posso estar, né, como aconteceu agora, né, teria uma reunião importante durante essa semana, e me perguntaram quando eu voltaria. Dia 1º eu estarei lá, e marcaram a reunião para o dia 1º. Então, eu digo assim para eles, eu não tenho tempo, eu não tenho como,
mas eu arrumo tempo se eu estiver na cidade e se me avisarem com antecedência, porque eu quero dar essa prioridade. E eu estou falando para cada um de vocês, queridos, unidade é uma questão de prioridade. E se nós colocamos prioridade, nós vamos estar com irmãos que de repente, até a gente não se agrada muito deles. A Bíblia não diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Então a gente suporta porque é em amor. E nós vamos deixar Deus fazer essa obra em nós, porque isso é obra do Espírito Santo. Deus está trabalhando isso em nós. Então, para a gente caminhar para uma conclusão prática dessa palavra, eu quero animar os irmãos aqui em 4 pontos ou 4 verdades importantes para a gente andar juntos, né? O primeiro ponto é: levante a bandeira da paz, amém? A Bíblia diz que a gente não tem que tornar ninguém mal por mal, mas que tenhamos paz com todos os homens. E a Bíblia diz que Ele é a nossa paz, Ele está dentro de nós, louvado seja o Senhor. Quando nós lemos lá em Hebreus: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu quero ser prático, eu quero ter paz. Eu estou com alguns irmãos para conversar aquilo que nos une, aquilo que também a gente pode ver a mão de Deus nessa revelação do amor, da pacificação. Eu entendo que nessa situação é muito melhor eu ser um agente de paz do que uma pessoa de guerra. É para isso que Deus está me chamando, para ser longânimo, não se ressentir com as coisas. A Bíblia diz aqui também: não se exasperar, não se alegrar com a injustiça, mas regozijarmos com a verdade. Então, nesse primeiro ponto, e que diz respeito, de repente, a começar da sua casa, tenha paz com a sua esposa, paz com os filhos, porque começa em casa, amém? A igreja começa em casa, é lá que Deus quer que eu dê um testemunho, e esse testemunho pode recuperar minha esposa, meus filhos, e Deus usando a minha vida dentro de casa, as pessoas vão ver que eu estou comprometido com essa verdade. A paz não seja um instrumento de guerra. Alguns filhos têm uma tristeza por ver o quanto os pais discordam, mas eu quero ser testemunha daquilo que Deus quer fazer, e eu quero levantar essa bandeira da paz, amém? Um segundo ponto importante: tenha o princípio da unidade no seu coração. Tudo que nós falamos, e uma quantidade de outros versículos, é para praticarmos. Eu citei aqui João no capítulo 17, quando a palavra ela fala, e é o próprio Jesus falando, versículo 21, a fim de que todos sejam um, amém? Depois no finalzinho: sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Depois o 22, para que sejam um, como nós o somos. Depois no 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Foi citada essa palavra também aqui, na unidade. A Bíblia diz em Efésios que de fato a unidade existe, nós temos que preservá-la. Como? Aperfeiçoando em unidade, dando passos. Eu quero orar com os irmãos hoje, para que a gente possa dar esses passos pela unidade, passos práticos, como Jesus falou aqui conosco, né? E essa reunião
é uma reunião onde nós estamos juntos. Oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Quando o Fernando falou aqui, ver esses jovens todos, eu já pensei, casar esses jovens todos, amém? Dentro do contexto, e tem uma coisa interestadual também, amém? Não é só, isso, você nem quis falar isso, mas isso é Deus que me usa para falar. E tem muita irmãzinha morrendo de rir aí, porque é o caso mesmo, em nome de Jesus, né? Então, tem que casar aqui, irmãos, não é casar no mundo, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Nós temos que promover essa união, porque às vezes na igreja local está muito resumida a coisa, né? Aquele gatinho pingado vai casar com quem? Amém? Então, a gente tem que abrir esse arsenal de mulheres bonitas, e esse arsenal de guerreiro que tem pelo Brasil, amém? E nós cremos que Deus quer levantar essa gente. Calma, tá, Marcela? Louvado seja o Senhor. Então, a gente tem que buscar essa unidade, porque ela faz bem nessas coisas todas que nós estamos falando, mas no futuro, amém? Para o futuro, porque Deus quer que a gente case na vontade de Deus, com irmãos. Olha esse irmãozinho, esse que está vindo aí, e que está conversando com o Gabi, ele era muito engraçadinho assim, casou, eu não sei, continua gordinho, deve continuar engraçadinho, ele é bem-aventurado, casou com uma menina linda, louvado seja o Senhor, abençoada, foi buscar em Teixeira, na Bahia, dá esse testemunho, fui buscar na Bahia. O que a baiana tem, né? Você foi conhecer o que louvado seja o Senhor. Mas tem, irmãos, e se a gente buscar lá no Espírito Santo, olha, é espiritual. É muito mais espiritual buscar lá no Espírito Santo. Amém? E Deus pode operar esse milagre de casar essa gente dentro desse contexto, e a gente todo feliz naquilo que Deus está fazendo na igreja. Isso é, irmãos, de fato uma proteção. Pode parecer brincadeira, mas é verdade total, amém? Eu já falei para a irmã assim, vende tudo que tem e segue-me, e vai para a Alemanha comigo, vou te casar com um alemão. Se for uma escurinha, os alemães gostam tanto. Se for uma lourinha, eu tenho que levar para a África, não é isso? Louvado seja o Senhor. E essa miscigenação assim, dá coisa boa. Louvado seja o Senhor, amém? Mas aí a palavra diz aqui, pela unidade, 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome, olha como que Paulo, ele fala assim, com tanta eloquência, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu quero já te avisar, e desculpe a colocação, Horácio que é um erudito, né? Deus é maluco assim de pedir uma coisa dessa, não é isso, Horácio? Mas me entenda, porque eu estou dizendo que só em Cristo a gente vai conseguir viver esse versículo. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A gente tem que querer um bem coletivo, amém? Não é individual, mas temos que clamar ao Senhor pela questão da unidade. Em João 17, Jesus, ele orou, essa é a oração de Jesus pela unidade, e a Bíblia diz, por eles eu me santifico, está escrito em João, no capítulo 17, então, nós temos que olhar para Jesus, para a sua oração, e de fato nós temos que sacrificar tudo, por essa unidade. Irmãos, eu testemunho, eu digo para vocês assim,
lá dentro do contexto que eu vi, quanta honra, quanto carinho que aqueles irmãos mais antigos, mais tradicionais, eu acho que eles, porque na pandemia aconteceu um negócio estranho, né? Eles pensaram que eu era uma lenda, e na pandemia eu estava vivo. Aí foi legal, eles me descobriram, e os irmãos assim têm me tratado com um carinho e com uma honra. E aí eu leio 1 Coríntios no capítulo 1, aqui no versículo 13, está escrito: acaso Cristo está dividido? Não pode, irmãos. Nós temos que viver essa experiência no Senhor. Paulo foi crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Nós somos todos de Jesus. Vamos receber isso, amados, na prática, na prática. A igreja, não tem ninguém que pode levar essa palavra senão a igreja, porque a gente entendeu, atenção, a gente entendeu a igreja. A gente quis e queremos sair da divisão de coração, que nós somos os melhores. Não, a gente quer estar junto com todos aqueles que são adoradores e que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém? O ponto 3 aqui é o perdão. Na questão do perdão, a gente sabe de muitos versículos sobre essa questão do perdão, e Deus tem nos falado muito sobre o perdão, é verdade, mas eu digo para os irmãos, que tem algumas coisas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 17, pelo tempo nós vamos dar só um versículo para fundamentar essa palavra. 1 Pedro 3, 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Então, trazendo isso aqui para uma questão prática, vamos tirar as queixas, porque muitas vezes nossas posições é de queixarmos uns dos outros, né? Aquela situação de irmãos que nem se conhecem, mas que ouviram uma coisa e outra, e falam mal do outro irmão. Mas são nessas coisas que Deus quer nos chamar, para corrigirmos uns aos outros. Essa informação, irmão, que você está me trazendo, ela é verdadeira? Fake news? Essa informação é procedente? Como que você sabe isso? Já falou para o seu irmão? Já confrontou esse tipo de coisa? Amados, nós não temos que aceitar tantas críticas, tanta confusão entre os irmãos, mas sermos instrumentos de Deus para o perdão. Temos mais tempo com as pessoas. Uma das coisas que atrapalham é o nosso tempo, mas escolha essas situações que você tem que gastar mais tempo, porque o perdão é de Deus. Deus nos perdoou. O que nós temos feito? Uma quantidade de coisas ruins, mas Deus nos perdoou, e nos perdoa, e vai nos perdoar, e Deus é bom. Então, assim como Deus é, eu quero parecer com Ele, e fazer o que Deus faz. E aí, uma afirmação forte para toda a igreja: o perdão traz cura. Amém? Vamos trazer cura para os nossos relacionamentos, inclusive pessoas que estão mais distantes de nós, pessoas que nós temos um julgamento sobre eles, e tirarmos a crítica. O que a Bíblia diz que nós temos que fazer com aquele irmão, que nós temos que tratar uma coisa com ele? Se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, pode falar bem alto, vai a ele. Amém? Irmãos, a gente tem um caminho para corrigirmos o nosso coração, e para não ficarmos expostos. Isso é amor, porque a Bíblia diz: falar a verdade em amor.
E falar a verdade em amor é procurar a pessoa, tratar a situação com ela, e de repente essa pessoa vai te dar uma resposta que você ficará surpreso. Conheça as pessoas, porque um dia as pessoas vão te agradecer, obrigado, porque você foi honesto, sincero, me procurou, me ajudou, obrigado. Porque tem muita gente que vê as coisas, mas que é covarde, e que tem medo. Mas quando nós chegamos para tratar as coisas em amor, então Deus trabalha, e Deus é glorificado nessas coisas, que é um dos versículos que nós temos, e tantos outros. Nós temos que praticar o que é bom, isso procede de Cristo, então o perdão é de Deus. Eu sei de quantas experiências Deus tem me dado, assim, nessas coisas, de procurar o irmão, de entender e de me render aos irmãos. Nos rendemos uns aos outros. E o quarto e último ponto que eu quero deixar aqui para os irmãos, é um desejo de viver como um adorador. Irmãos, Romanos no capítulo 15, podem abrir Romanos no capítulo 15, quando a palavra diz, aqui nos versículos 5 e 6, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E vai confirmar aquela palavra agora, que Paulo deu aos irmãos lá, as duas irmãs, Evódia e Sintique, para que penseis, para que concordantemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tinha pedido àquelas irmãs para pensarem concordantemente. Agora, para que concordantemente a gente possa glorificar a Deus por uma escolha. Agora ele mostra uma só escolha de glorificarmos a Deus. Esse é o desejo do adorador. O adorador, ele não se contenta com a injustiça, mas ele pratica a verdade. O adorador, ele sabe que não é o importante o que ele pensa, mas sabe que é importante o que Deus quer, a presença de Deus. O adorador sabe que não é importante a capacidade, a soberba dele, a altivez dele, o orgulho dele, mas é importante a vontade de Deus. O adorador sabe que não é pelo esforço dele, mas pela graça de Deus dentro dele. E tudo o que eu estou dizendo, nós estamos olhando para a palavra. Não sou mais eu quem vive, ou que vive, mas Cristo vive em mim. E agora nós dizemos, é Deus, eu estou agora em contato com Jesus. Então as pessoas têm que ver que elas estão tendo um relacionamento com Jesus. Quando encontrar com você, encontra com Deus. E as pessoas se rendem a Deus que está dentro de você. Então eu estou dando 4 passos práticos para uma unidade prática, e o que Deus quer trabalhar conosco. E eu quero orar com os irmãos. Nós vamos cantar um cântico de unidade, e eu pensei o seguinte, irmãos, orando, Deus nos deu algo prático para esse tempo, né? E por isso a gente pediu ao Senhor para nos dirigir numa palavra que pudesse compartilhar da nossa prática, Irmãos, tem tantos ministérios no Brasil que precisam trabalhar juntos, e o quanto esses ministérios vão ser enriquecidos pela riqueza desse outro irmão, porque eles têm coisas que eu não tenho, de verdade. Eu posso ter algumas coisas que podem cooperar com esses irmãos, mas eu sei que eu vou aprender muito mais. Aí eu quero colocar isso aqui de uma forma prática. Orando, eu escrevi para compartilhar com vocês.
Eu falei de perdão, e eu quero falar de algo prático. Eu entendo que nós temos que fazer alguns grupos de oração aqui, amém? Quero pedir a esses presbíteros aqui, que foram apresentados, o Edilson, né, que não veio aqui na frente também, tudo bem, né, Edilson, prazer revê-lo, e eu não sei se tem outros irmãos, mas para a gente orar juntos, com esses irmãos, e a gente até com a graça de Deus, tentar pedir ao Senhor perdão por essas coisas aqui, ou pedir perdão pelas nossas carnalidades, que algumas vezes geram muitas divisões. Aí eu peço também aos irmãos da igreja, para misturar com quem você não conhece, e de fato, a gente vai fazer uns grupos de oração, para orarmos e pedir a Deus perdão pelas nossas carnalidades. Um outro ponto que Deus me deu aqui, perdão também, porque a gente não faz um esforço para mudar isso, mas hoje vamos nos comprometer de mudar isso, colocar prioridades. Eu creio que cada um de nós sabe identificar pessoas que na realidade a gente corta, a gente gela, a gente não tem relacionamento, a gente critica, a gente quer distância, e eu quero te pedir hoje, ora, e seja bem específica ou específico, para você mudar isso. Deus, eu vou mudar isso, da minha parte, eu quero ser Jesus na vida dessa pessoa, pedir perdão, compreendê-lo, e vou colocar prioridade nisso. O outro ponto, é porque de fato as nossas divisões, elas mostram na cidade um Cristo dividido, pode acaso o corpo de Cristo estar dividido? Não, eu tenho que tomar uma posição prática, irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos orar, o que está escrito em João 17, vamos nos santificar, para que Deus trabalhe essas coisas entre nós, e a gente precisa um dos outros. Eu preciso, Fernando, da sua vida, do Horácio, eu preciso de você, Horácio, como foi gostoso o nosso tempo, como Deus me edificou, Juan, como é gostoso, poucas vezes nós nos falamos, mas a sua humildade, o seu coração, quero dizer dos companheiros aqui, outros, Edilson, eu conviver menos tempo, mas eu sei o quanto eu preciso. Eu falei com esse pastor da Assembleia de Deus, chegando agora em agosto, de volta, eu quero ter um tempo com você, de volta dessa viagem, e tem tanta gente carente, irmãos, tem tanta necessidade nessas famílias, tem tantos pais precisando de ajuda com os filhos, e a gente tem uma experiência para dar, não é para pescar pessoas não, é para repartir o Cristo que está dentro de nós. Afinal nós cremos numa igreja, nós cremos num presbitério, nós cremos que Deus tem levantado uma igreja. Nós vamos ficar de pé, a gente vai cantar.